Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? A final da Copa do Brasil está definida, né? Vasco da Gama e Corinthians vão se enfrentar para decidir o título da Copa do Brasil de 2025. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos jogos da semifinal. O Vasco da Gama avançou, né? Se classificou em cima do Fluminense nos pênaltis ontem. Vamos falar um pouquinho dessa partida, da classificação do Vasco e todo o contexto anímico dessa partida também, que foi muito interessante. E do outro lado também vamos falar da classificação do Corinthians, também ganhou nos pênaltis, dessa vez do Cruzeiro, tá? Um Corinthians que vem demonstrando uma evolução muito grande, no próprio jogo demonstrando uma evolução. A gente vai falar um pouquinho dessa classificação do Corinthians também, do jogo e do contexto, e também vou falar um pouco sobre a final, beleza? Vamos falar como chegam os dois times, como vão ser, como se espera que seja essa final da Copa do Brasil de 2025, beleza? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Meu nome é PH Miranda, se você não me conhece, eu faço vídeo de futebol aqui no YouTube, lá no TikTok e no Instagram também. Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, está aí na descrição do vídeo. Tem o X também, que lá eu comento algumas coisas também, escrevo algumas bobagens, mas é importante que você me siga lá, beleza? Vamos lá pro vídeo, valeu, bora! Bom, cara, eu vou começar falando do Vasco da Gama, tá? Que foi o último jogo que eu assisti. Então, vou falar do Vasco da Gama e Fluminense, beleza? Começar falando do time vencedor do Vasco, né, cara? O Vasco chega a uma final de uma competição importante, né? Tirando, obviamente, o Carioca de jogo. Uma competição de grande status nacional. Depois de 14 anos. A última final tinha sido em 2011 contra o Coritiba, né? Aquela final da Copa do Brasil em que o Vasco ganhou a Copa do Brasil, sua primeira Copa do Brasil, em 2011, se sagrando campeão em cima do Coritiba. Agora, de novo, o Vasco chega a uma final de Copa do Brasil, depois de tanto tempo, depois de tantas dores nessa equipe, que a torcida sofreu tanto, né? Essa torcida merecia muito essa final. Se tem um time que merecia, óbvio, não estou dizendo que o Corinthians não merecia, que o Fluminense não merecia, que o Cruzeiro não merecia, não é isso. Mas se você pegar um time que merecia estar numa final, que merecia ter um momento de alegria nesse ano, tão turbulento, não só um ano, mas de um contexto recente tão doloroso, é o Vasco da Gama, com certeza. Eu falo isso que eu sou botafoguense e eu sei como foi satisfatório aquele sentimento do ano passado, né? De não só de ser campeão, óbvio que ser campeão é magnífico, é histórico, mas só de você chegar à final de uma competição e você passar aquele filme na sua cabeça de tudo que o time passou, de todos os sofrimentos, de todo, sabe, tudo aquilo que fizeram com o seu clube, um clube gigantesco como é o Vasco da Gama e como é o Botafogo também, de sucatear mesmo a instituição, de dirigentes omissos, né, que são omissos, dirigentes que são amadores, que sucatearam o clube durante anos. E agora, falando do contexto do Vasco, tiveram diversas pessoas que tentaram reestruturar o clube e não conseguiram, tiveram rebaixamentos, anos na Série B, um time que é gigante, que tem uma história tão rica que é o Vasco da Gama, que a gente sabe que é um time que tem muitos títulos, muitos ídolos, e a gente vê o Vasco na situação que o Vasco estava há pouco tempo e agora volta a ter uma relevância de status nacional. É muito importante para o futebol brasileiro, não só para os vascaínos, mas obviamente muito mais para os vascaínos do que para o futebol, porque o sentimento que tem é de renovo, de uma possível esperança de que o Vasco volte a ser o que foi e o que sempre deveria ser, que é um time grande, que é um time relevante nacionalmente. Então, o Vasco volta a estar na grande prateleira, nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro, e agora está na final da Copa do Brasil 2025, beleza? Então vamos falar um pouquinho do jogo, né? O jogo foi, cara, eu acho que o que mais a gente pode refletir dessa semifinal do Vasco da Gama é um time muito maduro. Eu digo maduro porque o Vasco não foi melhor que o Fluminense durante os 180 minutos. O Vasco não foi melhor. O Vasco foi melhor do que o Fluminense na partida, tá? Nas duas partidas para mim. Mas se você pegar os 180 minutos, os dois 90 minutos, o Fluminense teve momentos ali que foi melhor que o Vasco. No primeiro tempo do jogo de ida, no primeiro tempo agora, no segundo tempo agora, no final do jogo de ontem, o Fluminense foi melhor. Mas se você pegar um todo, o Vasco foi um time muito maduro. E por que eu digo essa palavra? Porque, cara, o Diniz, o que eu acho que, se você colocar uma hierarquia
de escala de grandes culpados, vamos dizer assim, por essa classificação, por esse retorno do Vasco à grande escala do futebol brasileiro, eu acho que é o Diniz, o Pedrinho, obviamente os grandes jogadores que estão aparecendo, a joia que é o Ryan, mas eu acho que o Diniz ele tem grande parcela nisso. Por quê? Porque ele conseguiu se reinventar como técnico. E por que eu digo se reinventar? Porque, cara, eu acho que uma coisa que falta muito no futebol brasileiro é você dar tempo pro técnico se reestruturar, se reinventar como treinador. E isso falta muito para técnicos como o Fernando Diniz, que todo mundo sabe do potencial dele, todo mundo sabe, pelo menos quem não é um leigo no futebol, sabe que ele é um técnico que tem muito potencial, que tem muito a ser tirado dele ainda, né, como um técnico de futebol. A gente sabe do potencial dele. Mas eu acho que o que falta é você dar tempo de trabalho. E você deu tempo, por exemplo, no Fluminense. No Fluminense ele conseguiu uma Libertadores. Né? Então, o Fluminense conseguiu um status extremamente relevante para a história do Fluminense. O título mais importante da história do Fluminense foi aquela Libertadores. E o Diniz conseguiu, porque você deu tempo para o trabalho, você deu jogadores de qualidade, né? Obviamente também. E, cara, o que falta para o Diniz nos trabalhos dele? É tempo, cara. Não só o Diniz, tá? Eu tô dizendo o Diniz porque a gente tá falando do Diniz, mas nos treinadores brasileiros. Você não dá tempo para eles se reinventarem. Porque, cara, o primeiro erro do cara, você já quer mandar ele embora. E é isso que acontece. O treinador fica 5 meses, erra uma vez, erra 2, 3 vezes e vai mandando embora. Não dá nem tempo do técnico se reinventar, de aprender com o seu erro. E o Diniz, eu acho que foi muito evidente que ele aprendeu com seus erros. De maturidade. Óbvio que também tem, como eu falei, da diretoria do Pedrinho, que eu acho que foi essencial para essa classificação do Vasco. E aí entra no ponto de reforços, né, de uma diretoria, finalmente uma diretoria se mostrando minimamente competente no Vasco. E, cara, você vê a segunda janela do Vasco da Gama foi essencial para o Vasco, essencial. Tá, você tem uma chegada do Robert Renan, do Cuesta, dois zagueiros, dois pilares da zaga do sistema defensivo do Vasco da Gama, que melhorou muito daquela zaga que tinha João Vitor e Hugo Moura improvisado, por exemplo. E aí você chega também um Thiago Mendes, que nessa reta final de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil foi essencial, fez uma semifinal inacreditável, fez um jogaço contra o Fluminense no jogo de ida, jogou muito bem ontem também. Então, fez uma segunda janela muito boa. Mas isso tem um toque de Diniz. Por quê? Porque, cara, você deu tempo pra ele. A gente viu aquele Vasco quando estava sendo eliminado da Copa Sul-Americana, muita gente pedindo a cabeça do Diniz, falando para ir embora, torcida indo no CT. E, cara, o que foi essencial para essa diretoria? O que foi essencial para essa classificação, desculpa, foi a diretoria ter mantido o Diniz. Porque você deu tempo para ele se reinventar, olhar para o time dele e falar, cara, eu tô errando nisso e vou consertar. E ele consertou. Você tem ali erros de novo, né? Que o Vasco ficou 5 jogos sem vencer e tal, mas depois ele conseguiu melhorar. Depois o Vasco consegue melhorar, ganha do Internacional de 5-1, tá classificado para a final da Libertadores, da Copa do Brasil. Ou seja, é um time, é um técnico que consegue se reinventar. É um técnico e por isso ele tem muito potencial, porque ele consegue olhar para o seu time e aprender com seus erros. Eu acho que isso é o que falta muito para o futebol brasileiro em si. Você ter tempo para o técnico se reinventar dentro do seu próprio clube. E aí você tem uma mudança de estilo de jogo, que você tem uma nova identidade para o Vasco. E o que eu digo sobre maturidade, quando eu comecei falando, é sobre você olhar para o seu time e entender as suas deficiências e entender as suas qualidades. E você tirar ao máximo as suas qualidades e você diminuir ao máximo as suas deficiências. E foi o que o Vasco fez. Foi o que o Diniz fez nesse time do Vasco da Gama. Conseguiu diminuir ao máximo os seus defeitos, os seus erros, as suas deficiências e conseguiu aproveitar aos máximos as suas qualidades. Conseguiu aproveitar ao máximo o Verratti, por exemplo, com aquele gol de cabeça no último minuto de jogo. Conseguiu aproveitar ao máximo do Felipe Coutinho, com a sua magia, com a sua qualidade técnica de saída de jogo. Ao invés de ser aquele meio de campo que ele foi durante a sua carreira inteira, que é quase um meia atacante,
muitas vezes até ponta, e ele se reinventando como um meio articulador, tipo um box-to-box, né? Que vai buscar jogo lá atrás, porque ele tem qualidade, é um dos jogadores, se não o jogador com mais qualidade do elenco. E aí você tem maturidade para entender que você não tem um sistema defensivo que é um primor, não é? Não, é óbvio que o Carlos Cuesta, o Cuesta e o Robert Renan são zagueiraços, tá? Zagueiraços que arrumaram um problema defensivo do Vasco enorme. Mas eu digo sobre reposição. Se, por exemplo, um se machucar, entra outro e acaba com o time. A gente vê entradas de Hugo Moura, a gente vê entradas de Vitor Luiz, o quanto compromete o time, até no do gol, o Fusato, a gente vê o quanto isso compromete o time. E o Diniz entende isso. O Diniz entendeu e teve maturidade para entender que o time do Vasco tem suas deficiências, obviamente, e tem suas qualidades também. Que você pode extrair ao máximo as suas qualidades e diminuir ao máximo também as suas deficiências. E foi o que o Vasco fez. Foi o que o Diniz fez. Conseguiu aproveitar ao máximo do Ryan. Como o Ryan foi importante, cara, para esse ano do Vasco. É um ano de 21 participações em gol do Ryan no ano. É um ano em que o Ryan pode ser, para mim, a principal joia do futebol brasileiro atualmente. Tá? Do futebol brasileiro. E, cara, é um jogador essencial para esse Vasco. A gente pode discutir uma possível venda futura e como vai ficar o Vasco? Pode. Mas falando atualmente, cara, o que esse cara faz no Vasco da Gama é inacreditável, cara. A gente precisa de um cara desse na seleção brasileira. Eu tô até com a camisa da seleção. Aquele lance dele no primeiro jogo, eu até comentei. Será que um jogador da seleção brasileira faria aquilo que ele fez? Será que eu não vou citar nomes aqui, mas será que um outro jogador grande, de grande status, assim, faria isso que ele fez? De pegar a bola rápido, bater e continuar o jogo, e nessa saída acabou saindo o gol do Vasco? Ou será que o jogador não iria se rolar no chão ali, esperar a falta, tentar uma bola na área? Eu acho que ficaria com a segunda opção, muito provavelmente. E o Ryan não, o Ryan, ele consegue ter essa capacidade esse senso de urgência que o Vasco precisava. E como eu falei, eu volto a bater na tecla. Foi um time muito maduro, muito mesmo. E tem muito dedo do Diniz nisso, tá? Muito dedo do Diniz. Mas enfim, já vai voltar a falar do Vasco. Só vou falar um pouco do Fluminense também. O Fluminense perde a primeira partida por erros pontuais, tá? Eu não vou falar que o Fluminense jogou mal nas partidas, não acho. Eu acho que foi muito mais mérito do Vasco do que mérito do Fluminense. O Fluminense que era o grande favorito para esse jogo, a gente sabia. Óbvio que clássico é clássico, a gente sempre falou sobre isso. Mas no jogo em si, a gente via o Fluminense com um pouco mais de favorito, sendo favorito, né? Porque o time do Fluminense vinha de uma sequência muito boa, estava tendo um futebol muito, muito bem jogado, principalmente por conta do Zubeldia, tá? Vinha numa sequência, se não me engano, de 9 jogos sem perder dentro do Maracanã. E vai para o jogo de ida como favorito. E começa muito bem. O primeiro tempo do Fluminense é muito bom, tá? O Vasco tem 1, 2 chances, mas o primeiro tempo do Fluminense é muito bom. E dá toda a cara de que vai ser uma partida relativamente fácil para o Fluminense. Se não fosse a mexida tática do Diniz dentro da partida que fez aquele Vasco conseguir se sobrepor ao Fluminense no segundo tempo. E óbvio também tem um dedo um pingo de erros individuais do Fluminense também, que eu acho que definiram muito essa partida. As duas partidas, na verdade, né? Principalmente, vamos falar aí, citar nomes, do Freitas. Eu acho que o Freitas fez uma semifinal horrorosa. Não só a semifinal, mas vinha fazendo partidas assim bem abaixo. Um jogador bem limitado, e aí acho que a torcida do Fluminense pode falar mais sobre isso. Eu acho que é um jogador que comprometeu muito, a gente vai falar também lá mais pra frente do ataque, mas atrás ele compromete muito para a equipe do Fluminense, defensivamente, e é um jogador que deixou a desejar em vários momentos, e foi crucial para essa classificação do Vasco, porque os 2 gols que o Vasco faz no jogo de ida são nas costas dele. E o Freitas foi um erro de marcação. E, cara, você olha pro lado, você tem simplesmente um dos melhores zagueiros do Brasil do seu lado, que é o Thiago Silva. Que, aliás, Thiago Silva pode estar se despedindo do Fluminense, né? Ontem tivemos aí, depois do jogo,
uma possível despedida do Thiago Silva, né? Se despedindo dos jogadores, saiu uma notícia aí de que ele pode estar de saída do Fluminense no ano que vem. E óbvio que já está com a sua carreira já consolidada, já tem muitos títulos, já tem muitos anos de carreira, já é um zagueiro com 41 anos, não é mais nenhum jovem, então é muito possível que a gente veja essa saída, essa despedida dele do futebol. Mas enfim, voltando a falar do Freitas, cara, é um jogador extremamente limitado e que o time do Fluminense depende muito. Pô, ontem o time do Vasco só não venceu de novo a partida por causa do Thiago Silva. O Thiago Silva conseguiu fazer 3 desarmes ali, não só isso, mas 3 desarmes pontuais que seriam gols claramente do Ryan, por exemplo. Não só do Ryan, mas teve outras jogadas também que o Thiago Silva foi crucial. E agora falando sobre isso, né, de salvar o Fluminense nessas horas, o Fábio foi essencial na partida de ontem. Para mim foi o craque do jogo. Se você pegar os 90 minutos, né, tirando os pênaltis, o grande jogador, o grande nome da partida foi o Fábio. O Fábio fez 5 defesas muito difíceis, muito acima da média para um goleiro comum, muito acima da média. O Fábio é muito acima da média, mas o que mostra é que se o seu goleiro foi o melhor da partida, é que o seu time está com sérios problemas de jogo, né, de estilo de jogo, de sistema defensivo também. E o Fluminense demonstrou muito essa deficiência durante o jogo. E aí tem uma deficiência, além de uma deficiência lá atrás, que teve que ser salvo por jogadas individuais, tanto de Thiago Silva desarmando na hora do chute de jogadores que poderiam sair do gol, assim como defesas muito difíceis do Fábio, teve deficiência lá na frente, principalmente de Everaldo. Cara, porque Everaldo consegue ser limitado nesse time do Fluminense, cara. Ele consegue errar bolas fáceis, domínios fáceis, chutes que um centroavante do nível do time do Fluminense não pode errar, não pode. E aí você entra com o John Kennedy, que teoricamente as pessoas achavam que fosse melhorar o time, e não. O time piora com a entrada do John Kennedy, na minha visão. Você tem 2 chances claras que o John Kennedy poderia ter feito o gol e saído com a classificação do Fluminense, mas o John Kennedy não faz. E o Fluminense acaba sendo eliminado nos pênaltis, né? Com o próprio erro do John Kennedy, tá? Uma defesa do Léo Jardim. Aliás, o Léo Jardim se consolidando de cada vez mais como um futuro ídolo da equipe vascaína, tá? Isso aí eu não digo nem sobre ganhar títulos, que a gente sabe que ser ídolo não basta só você ganhar um título grande. Basta você ser importante para a equipe, basta você ter identificação com o torcedor. E isso o Léo Jardim tem muito. Tá? O Léo Jardim tem muita identificação com a torcida, tem muita paixão pelo Vasco da Gama e tem a capacidade de vencer um título importantíssimo para a história do Vasco. Não sobre tamanho, tá? Porque a gente sabe que o Vasco é muito maior do que uma Copa do Brasil, mas que é um título que você resgata, é um título de resgate. É um título de resgate da esperança de voltar a sorrir para o torcedor vascaíno. Isso é o que mais importa. E o Léo Jardim foi herói mais uma vez. Mais uma vez uma disputa de pênalti que o Léo Jardim salva o Vasco da Gama. Tá? O Léo Jardim, se não me engano, defendeu 2 pênaltis, né? Do Canóbio e do próprio John Kennedy, como eu falei. E cara, foram 2 defesas muito importantes para a equipe do Vasco. O Canóbio perde o último pênalti do Fluminense e depois o Pumita Rodrigues, que aliás esqueci de destacar, fez uma partida excelente ontem. Para mim o melhor do jogo do Vasco foi o Puma Rodrigues, tá? Muito bem defensivamente, quando chegava levava perigo. E cara, ele vem fazendo atuações muito boas pela lateral esquerda, tá? E na última partida da semifinal, na jogo de ida, ele fez uma partida muito boa já e agora volta a fazer uma partida excelente. Então achei que foi o melhor jogador do jogo do Vasco. Para mim foi o Puma Rodrigues, acho que fez uma partida muito boa mesmo, tá? Achei que pode contribuir muito mais, né? Ele que está substituindo o Piton, que sofreu uma lesão no jogo contra o Mirassol, então ele vem fazendo essa função muito bem mesmo, tá? Gostei muito da partida do Pumita, beleza? Mas bom, vamos falar da outra semifinal agora, né? Corinthians e Cruzeiro e Corinthians, depois a gente fala um pouquinho da final, tá? Fala um pouquinho como chegam os 2 times, mas enfim. Cara, é um contexto em que a gente chega com o Cruzeiro amplamente favorito, tá? Visando o momento atual do time, dos 2 times,
e também a temporada dos dois clubes, o Cruzeiro chega como favorito nas duas partidas, tá? Mas principalmente no jogo de ida. E no jogo de ida a gente já comentou, já fez vídeo no canal, se você não viu ainda veja aí, sobre o jogo de ida do Corinthians e Cruzeiro, né, lá no Mineirão. E o Cruzeiro perde a partida para o Corinthians por 1-0 com um erro que eu acho que foi fundamental para essa partida de ida, né, como eu comentei, que foi a falta de senso de urgência, né, a falta de senso de, olha, estamos numa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians entrou para jogar uma Copa do Brasil, para jogar uma semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro não. Isso foi muito importante para o jogo de ida, já comentei sobre isso, não vou comentar muito. E aí o Cruzeiro, o Corinthians ganha a partida com o gol do Memphis Depay, um gol muito polêmico, né? Não vou comentar muito sobre isso, que senão a gente vai se estender muito. Mas no jogo de volta, o Corinthians chega com vantagem de 1-0, que o primeiro tempo que o Corinthians fez lá no Mineirão, se o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, dessa vez o primeiro tempo do Corinthians foi horrível. Eu acho que tem muito mais mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro finalmente conseguiu um primeiro tempo muito bom, tá? O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom mesmo, muito acima do Corinthians. Conseguiu o gol com uma jogada muito boa do Arroyo, né? O Arroyo faz o gol do Cruzeiro na partida. Primeiro gol, na verdade, né? E, cara, o Arroyo consegue chegar numa marca muito boa, tá? Pelo Cruzeiro. Ele chegou há pouco tempo até e vem se firmando cada vez mais nessa equipe. Acho um jogadoraço, tá? Acho que tem um potencial muito grande nele, e vem fazendo aí gols importantes, né? Fez um gol contra o Botafogo, volta a fazer agora gol contra o Corinthians, né? E, cara, esse primeiro gol é um gol em que o Cruzeiro já estava martelando o Corinthians, já estava sendo muito superior tecnicamente, o que faltou muito no jogo de ida, né? Eu falei sobre isso, falei que o Cruzeiro estava muito abaixo tecnicamente do que o Corinthians naquela partida de ida, e hoje sobrepôs essa técnica, sobrepôs essa qualidade dos jogadores do Cruzeiro, que é realmente melhor do que o Corinthians. E no primeiro tempo fez esse diferencial. Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro chega a abrir 2-0 para cima do Corinthians, o que colocava o Cruzeiro na frente, né? Mas logo em sequência, o Corinthians consegue uma jogada de bola aérea, né? Que uma falha do Cássio, tá? Que aliás ele não costuma falhar dessa forma, mas ele falha logo contra o Corinthians, né? E a bola sobra pro Matheus Bidu, se eu não me engano, que ele faz o gol do Corinthians, colocando o Corinthians de novo no jogo. E o segundo tempo do Corinthians foi muito bom. O Corinthians voltou pro jogo, teve algumas chances de empatar a partida e de sair com a classificação, mas o segundo tempo foi muito de uma questão física, tá? Se o primeiro tempo foi a qualidade do Cruzeiro sobressaiu, dessa vez a questão física do Corinthians se sobressaiu a do Cruzeiro. E o Corinthians foi muito melhor do que o Cruzeiro nesse segundo tempo. Porém, não foi suficiente para conseguir fazer mais um e sair com a classificação já nos 90 minutos. O jogo vai para os pênaltis, e aí a gente tem a grande fábrica de heróis e vilões do futebol, né? Que é a disputa de pênaltis. E mais uma vez, heróis sendo formados, vilões sendo criados. Dessa vez o herói foi o Souza, foi o goleiro do Corinthians, fez 2 defesas importantíssimas, mas destacar uma delas, que foi a primeira defesa dele, se não me engano, a segunda defesa dele, que foi em um pênalti do Gabriel Barbosa, cara, que foi um pênalti que não, foi a primeira defesa, né, desculpa. O Gabigol, a gente sabe do potencial dele, a gente sabe do potencial, não, desculpa, da qualidade dele batendo pênalti. Se eu não me engano, é um dos melhores batedores de pênalti do país, tá? Um dos melhores, a gente sabe disso. Sabe como ele bate, sabe como ele consegue deslocar o goleiro muito bem. E ele tem uma das melhores batidas de pênalti do Brasil. E a forma que ele bateu o pênalti foi ridícula. Foi uma das piores cobranças de pênalti do Gabigol na vida dele, na carreira dele. Tá, eu falo isso com propriedade. O Gabigol bate uma das piores batidas de pênalti da carreira dele. Do Santos, no Flamengo, no Cruzeiro. Uma das piores. E isso custou a classificação do Cruzeiro. Porque se o Gabigol faz aquele gol, o Cruzeiro estava na final da Copa do Brasil. E o Gabigol não faz.
E aí acho que a situação do Cruzeiro fica muito complicada, do Gabigol fica muito complicada no Cruzeiro, um ambiente que já não era tão legal, e agora com esse pênalti perdido não tem mais clima, e acho muito difícil do Gabigol continuar no Cruzeiro pro ano que vem. Acho muito difícil mesmo. E agora o Cruzeiro perde a disputa de pênalti depois de uma outra batida. Não vou lembrar do jogador que bateu do Cruzeiro, mas o Corinthians fecha a disputa com o pênalti do Bidon, né, um garoto da base, um garoto novo, um garoto que chamou responsabilidade e bateu o pênalti decisivo para o Corinthians e deu a classificação para o time paulista para a final da Copa do Brasil de 2025. E cara, é um Corinthians que teve muitos altos e baixos na temporada, mas nessa reta final de temporada achei que o Corinthians melhorou muito, tá? Teve alguns jogos ali também de muitos altos e baixos, mas principalmente quando precisava do time, o time estava lá. O time estava muito bem treinado, um time muito bem, que executava muito bem o que o Dorival pedia, né? Óbvio que tem suas limitações, tem suas deficiências, mas que também consegue aproveitar muito as suas qualidades. E aí isso passa muito por Memphis Depay, passa muito por Garro, passa muito por Carrijo, que é um jogadoraço, sempre elogiei. E passa muito também por Yuri Alberto, tá? Yuri Alberto que tem perdido algumas chances muito claras, mas isso aí já tem tempo. Mas que, ele ajuda muito sem bola. Ele ajuda muito no jogo em si, não só na finalização das jogadas, tá? Eu acho que ele ajuda muito no jogo sem bola e também, né, em algumas jogadas ali importantes de tabela, principalmente com o Depay, eu acho que ele é muito importante. E isso colocou o Corinthians na final da Copa do Brasil, um time que chega à sua final, sua segunda final, né, nessa década, tá? Fez a final contra o Flamengo em 2022, se eu não me engano, aquela final que o Flamengo se saiu campeão, e agora volta a sua segunda final nessa década, agora contra o Vasco da Gama, um jogo que tem tudo, agora já falando um pouco da final, né? O jogo tem tudo para ser um jogão, tá? O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, e vai ser decidida no Maracanã, muito provavelmente, né? Eu tinha uma expectativa da equipe do Vasco que pudesse ser, da torcida do Vasco, de que pudesse ser em São Januário, mas a partida tá para ser no Maracanã mesmo, tá? Aí tem uma questão muito mais ampla, né? Que a gente pode até discutir, né? Sobre segurança, sobre capacidade, né? Sobre estrutura, mas enfim. E aí o time do Vasco enfrenta o Corinthians, o time do Corinthians enfrenta o Vasco na final da Copa do Brasil de 2025. Uma final que promete muito, que tem muito para ser jogado e que tem muito para ser taticamente inteligente das duas partes. Precisa ser uma partida extremamente tática, extremamente precisa nas suas jogadas. O Corinthians, se quiser vencer o Vasco, precisa ser muito inteligente, já que o Diniz está com um time muito bem montado, e o Diniz precisa ser muito inteligente também. Uma partida realmente de xadrez, tá? Quem errar menos vai sair campeão da Copa do Brasil. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Vamos para a final da Copa do Brasil nessa quarta-feira, o primeiro jogo, e domingo também tem mais jogo da Copa do Brasil. Tem a final realmente que vai decidir quem vai ser o grande campeão da Copa do Brasil. Deixa nos comentários para quem você está torcendo, pro Corinthians, pro Vasco. Deixa aí nos comentários para quem vai para sua torcida, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.